Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal ESC Organizer. Eu sou Eliana Souza Cruz, organizadora profissional e uma apaixonada por organização e produtividade. No vídeo de hoje venho falar-vos sobre ideias para organizar despensas pequenas. Como é que é o seu espaço destinado à despensa? Tem pouco espaço? Muito espaço? Será que podemos fazer magia nos nossos espaços? É isso que vamos ver de seguida. Vou também falar sobre os princípios básicos que devemos ter sempre presentes quando vamos organizar o espaço da despensa, erros que nós não devemos cometer quando queremos organizar este espaço e alguns organizadores úteis para tirarmos o maior partido do espaço da despensa. Por isso, fique comigo até ao final deste vídeo. O grande problema de quem tem pouco espaço é saber como é que vai aproveitá-lo. Como é que nós podemos ganhar espaço na despensa? E não é só sobre como ganhar espaço, mas sim saber otimizá-lo. Então, antes de passarmos à prática, devemos pensar sempre: primeiro, que espaço é que nós temos disponível na nossa cozinha para a despensa? Quantas prateleiras temos? As prateleiras são altas? São estreitas? São profundas? Que movimentos é que eu tenho que fazer para aceder aos objetos? Eu tenho que me esticar ou tenho que me baixar? Quantos objetos é que eu tenho? Tenho necessidade de variar muito os itens na minha despensa? Quantas categorias de objetos é que eu tenho? Tenho já organizadores ou será que preciso de investir para melhorar e ganhar mais espaço com as técnicas que vão aprendendo aqui comigo? Então é muito importante, primeiramente, fazermos estas perguntas para depois realmente conseguirmos olhar para o nosso espaço com outros olhos. E de seguida eu vou mostrar alguns exemplos de transformações que foram feitas em espaços de despensa relativamente pequenos para vos mostrar como foi possível melhorar esse espaço, otimizar o espaço, dar a sensação de ordem e ter uma ordem efetiva. E, portanto, aqui neste exemplo, temos um armário com várias prateleiras estreitas. Na imagem do lado esquerdo, que representa o antes, existe aquilo que nós em organização chamamos ruído visual. O ruído visual é uma confusão causada pelos objetos colocados de forma aleatória, às vezes sobreposta e sem sentido. Uns inclinados para a esquerda, outros para a direita, outros caídos, outros empilhados. Na verdade, eles estão amontoados e não nos dá a sensação de calma e de ordem quando olhamos esse espaço. Não é isso que nós queremos, porque aquilo que nós não queremos num espaço organizado é ter de andar à procura. Nós queremos chegar a um espaço, conseguir ver e aceder a tudo para facilmente e rapidamente escolhermos e usarmos o objeto. Então, aqui, o que é que fez a diferença do antes para o depois? Recorreu-se a cestos organizadores nas prateleiras superiores e na prateleira do meio, frascos que normalmente são utilizados para colocar as leguminosas, farinha, massa e arroz na prateleira do meio e nas prateleiras inferiores, recipientes herméticos também para esse tipo de alimentos. Sem dúvida que os cestos e os frascos são indispensáveis numa despensa organizada, mas também é indispensável que haja uma categorização. Termos a nossa despensa dividida em categorias. Tal como num supermercado existem secções, corredores e prateleiras com diferentes categorias, nós vamos transpor essa ideia para a nossa despensa e vamos dividir também os alimentos em categorias para memorizarmos essa ordem e depois colocarmos sempre no mesmo local esses alimentos. A identificação é obrigatória na despensa porque há uma grande variedade de categorias e nós queremos que os objetos tenham um lugar e que voltem ao lugar e queremos reconhecê-los de imediato. Também queremos saber onde é que vamos repor os estoques de alimentos e por isso é que nós colocamos etiquetas nos recipientes. É uma grande ajuda a identificação e eu diria que é obrigatório na despensa. Além disso, fica facilitado o acesso e a visualização dos objetos quando nós temos algo
que deslize, seja um cesto-gaveta ou uma prateleira deslizante, que pode ser aplicada ao móvel, mas também pode ser colada com adesivo super forte para servir de bandeja extraível e mais facilmente nós conseguimos retirar aquilo que pretendemos. Portanto, todas estas modificações, estas melhorias que se fizeram aqui, foram de grande valia para transformar este espaço e poderia sim ter sido feito por uma organizadora profissional, mas também vocês em casa podem ir fazendo pequenas modificações, pequenas alterações com aquilo que aprendem comigo para irem melhorando os espaços e tornando-os efetivamente organizados. Neste segundo caso, temos também uma transformação numa despensa que é constituída por prateleiras, mas ainda um pouco mais estreitas que no caso anterior. E aqui havia coisas que estavam bem, mas como eu costumo dizer, a organização é uma melhoria contínua e, portanto, nós podemos sempre melhorar. Podemos e devemos aproveitar aquilo que já temos, como o caso dos frascos herméticos, mas também devemos aprender de que forma é que podemos melhorar e tornar o espaço mais prático e mais funcional para o dia a dia. Neste caso, o que aconteceu aqui foi que o ruído visual causado pela quantidade de objetos que aqui estavam foi minimizado porque colocou-se os frascos herméticos que são da mesma linha, todos juntos e devidamente identificados na prateleira superior. Depois, na prateleira seguinte, colocou-se também vários frascos com os ingredientes devidamente identificados. E aqui estas etiquetas não têm que ser nada de extravagante ou especial, devem sim ser etiquetas à prova de água, porque é usual nestes ambientes haver umidade, haver gordura e nós queremos que elas resistam. Se resistirem à lavagem na máquina, tanto melhor. Portanto, nada de etiquetas de papel, elas têm que ser impermeáveis. Depois, nas prateleiras seguintes, em vez de colocarem os objetos simplesmente assim, ou em vez de colocarem os objetos em cestos, optaram por colocar estas bases giratórias que são muito úteis. Neste caso, por exemplo, em que o espaço permite, em altura, largura e profundidade, colocar a base giratória e assim, rodando a base, que roda 360 graus, nós conseguimos girá-la e ver tudo o que lá tem e aceder mais facilmente sem ter que esticar o braço lá até ao fundo ou então retirar objetos desnecessariamente. É uma ideia inteligente de aproveitar espaços pequenos. Além dos frascos herméticos e das bases giratórias, também se vêem aqui cestos organizadores. É claro que os cestos organizadores são de grande valia em todos os espaços da casa, mas tornam-se mais importantes aqui na despensa, tornam-se essenciais, porque eles vão delimitar o espaço e nós queremos, além da categorização, a setorização. E, portanto, nas duas últimas gavetas, nós vemos dois cestos, um deles de material natural e os outros de plástico ou acrílico transparentes. Normalmente, nas gavetas inferiores, colocam-se os estoques de alimentos e tudo aquilo que é mais pesado para não sobrecarregar com o peso as prateleiras superiores. E ao nível das mãos e dos olhos devem estar todos os objetos de uso corrente, aqueles que nós usamos com mais frequência. Portanto, neste caso, o que é que fez a diferença do antes para o depois? A visibilidade, a acessibilidade, a categorização, a identificação ou o reforço na identificação. Parece haver mais espaço livre e, efetivamente, há mais espaço livre, o que torna tudo mais agradável à vista e, portanto, confere aquilo que nós chamamos de harmonia visual e as bases giratórias, sem dúvida, que vieram melhorar aqui a funcionalidade do espaço. Mais uma transformação de uma despensa em que foram usadas prateleiras de canto, mas aqui a parte fixa foi totalmente remodelada. Antes havia estas prateleiras em metal, que depois foram transformadas em prateleiras mais robustas, em madeira maciça, e colocou-se também móveis por baixo da prateleira inferior. Aqui o objetivo era otimizar o espaço e dar uma sensação de maior leveza, porque muitas vezes estas prateleiras metálicas parecem práticas, mas na verdade não nos transmitem tanta sensação de leveza, no sentido em que parece que há ali muita quantidade de informação, muitos elementos visuais. E no caso das prateleiras em madeira, simplesmente elas passam despercebidas e o nosso foco não vai para as prateleiras, mas sim, quando olhamos para o espaço, vemos diretamente aquilo que nós queremos. E apesar de haver coisas que estavam bem,
como os frascos herméticos, o suporte com as especiarias, os enlatados todos agrupados. Havia ali ainda alguma desordem que era preciso modificar. Também há a questão dos objetos que estão colocados no chão, que nós nunca gostamos de ver. Em qualquer espaço da casa, devemos evitar colocar objetos no chão, até porque muitas vezes impedem a circulação e dificultam a higienização. Assim sendo, no depois, fizeram-se alguns melhoramentos. Além da parte do mobiliário, investiu-se mais em organizadores, como a base giratória que nós vemos no canto superior direito, alguns dispensadores de cereais que também aqui se fizeram necessários, que se vê na prateleira inferior do lado esquerdo. Depois, na prateleira do meio, vários cestos com identificação, cada cesto contendo uma categoria de alimentos, e na parte superior vemos também outros cestos de metal com diferentes categorias também de objetos. Relembrar que nas prateleiras de mais difícil acesso normalmente estão coisas de uso menos frequente, e aquelas que são inferiores normalmente têm os objetos de maior peso, como os estoques de leite, bebidas em geral e muitas vezes os tubérculos também. Mas chamar a atenção que esses devem estar arejados para não ganharem mofo. E aqui, o que é que fez a diferença então do antes para o depois? A alteração da estrutura, a melhoria nos organizadores, a setorização, que agora é visível, é nítida, o empilhamento, aqui aproveitar o espaço em altura, tirar o maior partido do espaço em altura para colocar as bebidas, como nós vemos no canto inferior, em que tem ali uma estrutura metálica que permitiu colocar as bebidas na vertical, ou seja, em altura, elas estão deitadas, não estão em pé, mas estão sobrepostas com aquela estrutura metálica que acaba por ser também funcional e uma opção a colocar as bebidas em pé. E esta técnica de organização chamamos verticalidade. A identificação é fundamental e, como já expliquei, o que se consegue no final é menor ruído visual e uma sensação de paz mental quando olhamos para este espaço. Quando temos prateleiras fundas, também devemos pensar na funcionalidade do espaço. Como é que nós, com 3 ou 4 prateleiras para um espaço de despensa, conseguimos tirar maior partido delas? Então, como já referi, os frascos herméticos, aqueles que já têm e podem aproveitar, mas que devem ser o mais parecidos possível, porque isso também dá sensação de harmonia visual. Reparem que aqui os frascos herméticos da segunda prateleira são todos da mesma linha. Embora alguns, os que estão atrás, sejam maiores, eles podem diferir em tamanho, mas não diferem em forma. E as tampas também são todas iguais. Eu colocaria ali etiquetas, sem dúvida, mas isso depende um pouco do critério de cada um. Lembrar que ao nível das mãos e dos olhos devem estar aqueles itens que nós usamos com muita frequência e devem estar de fácil acesso, seja simplesmente dispostos na prateleira, seja em cestos com pegas, seja em cestos gaveta, como vemos estes aqui de jacinto de água, que é uma fibra natural, mas que eu recomendo sempre que pensem 2 vezes antes de investir neste tipo de organizadores, porque eles são bonitos, sim, mas por serem de material natural, eles absorvem umidade e mais cedo ou mais tarde eles vão ganhar odores, vão ganhar mofo e atrair também pequenos insetos. E portanto eu optaria por plástico ou acrílico e às vezes também vidro, em detrimento destes materiais naturais. E, claro, otimizar o espaço com organizadores que às vezes até desconhecemos e que eu vou mostrar a seguir, como organizadores em escada, que ajudam a aproveitar a altura, criando patamares e assim conseguirmos ver e aceder ao que está nas filas de trás. Aqui, realmente, o que fez a diferença para parecer que o espaço está organizado e não arrumado foi o recurso a organizadores, a divisão do espaço em setores, a verticalidade com a ajuda dos cestos gaveta que permitem manter os objetos todos em pé para evitar que eles tombem, a simetria também aqui no caso dos cestos que ajudam e também em certa parte dos frascos herméticos que ajudam a manter aquela sensação, a transmitir a sensação de harmonia visual e a identificação que, como já referi, poderíamos reforçar para ajudar a memorizar o local de cada coisa. Quando temos um espaço de despensa num armário superior,
nós devemos tirar o máximo partido desse espaço e ter em atenção, primeiramente, a ergonomia. Pensar se aquele espaço faz sentido para ser uma mini despensa, se nós conseguimos ter fácil acesso ao que lá está. E aqui eu reparo que este armário está recuado relativamente à bancada, ou seja, ele não está muito ao nível da bancada, está bastante recuado e uma pessoa que seja mais baixa pode ter dificuldade em aceder às prateleiras, principalmente às prateleiras superiores. Como tal, para conseguir lá chegar, vai ter sempre que ajudar um auxiliar, um banquinho, uma cadeira ou o que for. Assim sendo, nessas prateleiras deve colocar os stocks, aquilo que efetivamente vai usar com pouca frequência. Quem diz stocks diz às vezes utensílios que colocam nestes espaços, mas que são usados de vez em quando. Muita atenção à ergonomia. Se nós queremos praticidade e funcionalidade no dia a dia, temos que pensar se o espaço também está feito à medida de quem usa esse espaço. E aqui o que nós vemos é tudo distribuído por setores e categorias. Há um espaço para cada coisa e cada coisa está no seu lugar. Parece uma despensa nova a estrear que nunca ninguém utilizou. Mas isto é possível manter no dia a dia. Queria que reparassem que os cestos que foram colocados aqui, os organizadores, são todos iguais. São feitos em plástico transparente, bastante robusto, linhas retas e com uma pega. Em cima, nas prateleiras, foram colocados 3 de cada lado, aqui para mostrar a tal questão da simetria e de fácil acesso também. É fácil ver e aceder aos cestos, ou deverá ser, e eles têm aquela pega que nos ajudam a puxar para fora, a retirar e a ver tudo o que está dentro do cesto. Eu colocaria etiquetas nos cestos, pelo menos numa primeira fase. E temos que pensar onde estão as coisas quando abrimos a porta e olhamos para um espaço. Nós queremos esses auxiliares de memória, porque isso também nos poupa aqueles segundos tão importantes para ganharmos tempo para outras coisas e agilizar todos os processos aqui no espaço de cozinha e despensa. As vantagens deste espaço são a visibilidade e a acessibilidade, a ordem que foi criada, a categorização também, a verticalidade, porque os cestos ajudam a manter os objetos contidos e em pé, a padronização foi obtida pela utilização de cestos todos iguais e, em alguns casos, eles quase nem se vêem porque são transparentes, parece que não está ali cesto nenhum, mas na verdade está. E a simetria, que, tal como já disse, nos transmite aquela sensação de harmonia visual. Mas realçar realmente aqui o facto da falta de identificação, que para mim é essencial, e a ergonomia. Pensar quem é que vai usar este espaço e se está prático para quem vai chegar às prateleiras superiores, se vai ter que se esforçar ou não. Não é esse o objetivo. E com tudo o que eu já referi, estou sempre a reforçar os princípios básicos da organização que gosto tanto de ensinar e nunca me canso. Aqui estão alguns deles, aplicáveis aos espaços que fui mostrando. Tem que haver um lugar para cada coisa e cada coisa deve estar no seu lugar. Ela sai temporariamente, mas deve voltar sempre ao mesmo lugar, por isso é que nós colocamos etiquetas. Cada cesto deve ter uma categoria de objetos ou uma família de objetos. Pode ter os cereais, as sementes, os chás, os condimentos, as leguminosas, enfim. Tem que fazer sentido para cada uma de nós, mas realmente são critérios que nós temos que cumprir para um espaço ficar efetivamente organizado. A visibilidade é essencial, nós não queremos perder tempo a andar à procura de nada, queremos facilmente ter acesso aos objetos, portanto tem que ser fácil de ver e aceder. A categorização, como já referi, a retidão, que é algo que quase nunca se fala, não se ouve falar sobre isso. O que é que significa? Significa que as linhas retas dos organizadores permitem aproveitar bem o espaço, porque os armários têm linhas retas e os organizadores, para caberem e tirarem o maior partido desse espaço, também devem ter. Como veem nesta imagem, à exceção da bandeja giratória, todos os organizadores têm linhas retas. Isso é por um motivo, é para aproveitar ao máximo todos os ângulos deste espaço. A verticalidade, que é colocar os objetos em pé e aproveitar o espaço em altura, e o reconhecimento de tudo pela visualização e, idealmente, pela identificação. Quando eu olho para este espaço, eu consigo ver e aceder a tudo, mas não necessariamente reconhecer tudo. O que está atrás eu não vejo e não tenho a certeza do que é que está lá. Mas se houver uma etiqueta a dizer o que é que lá está, então vai ser muito mais fácil.
Se quer organizar a sua despensa sem falhas, então evite estes erros comuns que nós cometemos por puro desconhecimento. Usar recipientes redondos ou com viés. Como referi anteriormente, a retidão permite aproveitar todo o espaço pelas linhas retas dos organizadores. Quando eles são redondos ou enviesados, eles vão ocupar mais espaço do que aquilo que é suposto e então não vamos conseguir aproveitar todo o espaço que temos disponível. E como podem ver nesta imagem, temos vários organizadores assim. Será que eles permitem aproveitar o espaço na sua plenitude? Não. Então optaríamos por organizadores quadrados e retos. Usar organizadores que ocupam demasiado espaço também é um erro, tal como vemos aqui, por exemplo, estas prateleiras para colocar os frascos de especiarias, será que não ocupam demasiado espaço para um lugar que já é tão pequeno, destinado a uma despensa? Nós queremos otimizar e então existem outras estratégias, outros organizadores e forma de aproveitar em altura, por exemplo, em vez de termos este espaço tão largo e tão profundo, sem aproveitamento em altura, desperdiçado com esta configuração para as especiarias. Usar recipientes de vidro fino também não recomendo, porque eles são frágeis e partem facilmente. Normalmente são caros e, portanto, acaba por não ser um investimento que valha a pena. Deve ser bem pensado antes de ser feito este investimento. Usar tampas de cortiça ou madeira. Como referi antes, estes materiais naturais são bonitos, mas não são práticos no dia a dia e a longo prazo, principalmente nestes espaços em que nós temos umidade, gordura, sujidade e nós queremos que a limpeza e a higiene sejam feitas da forma mais eficiente. Como tal, este tipo de tampas vai acumular odores e bolores e não é isso que nós queremos. Portanto, também, ao pensar em adquirir organizadores com este tipo de materiais para a despensa e para a cozinha, aconselho a pensarem 2 vezes antes de o fazerem. E esquecer-se de colocar etiquetas. Fui reforçando ao longo do vídeo de hoje esta questão da identificação, porque estamos a falar de despensa e a despensa tem centenas de objetos diferentes e, como tal, nós temos que ter os recipientes bem identificados para não perdermos tempo. E não é só isso, nós muitas vezes partilhamos o espaço com alguém e, como tal, não queremos ter tudo organizado e que venha alguém desestabilizar essa ordem que nós criamos. E, como tal, qualquer pessoa que use o espaço, que partilhe o espaço connosco, deve estar na mesma sintonia. E se pega num frasco de determinado ingrediente, tem que saber o que lá está e tem que saber que ele vai voltar exatamente ao mesmo lugar, porque num espaço organizado a ordem tem que se manter. E claro que não podia deixar de falar de organizadores úteis para termos na nossa despensa. São muitos deles organizadores multifunções que podem ser utilizados noutros espaços da casa para outras aplicações, mas aqui eles tornam-se fundamentais. Os cestos gaveta que tanto fui falando, eles podem e devem ser transparentes ou brancos. Claro que existem milhares de opções e a decisão é vossa, mas por todos os motivos que eu fui falando, estes são os que eu recomendo e os da minha preferência. Cestos retos, leves, mas robustos e que permitam pegar, deslizar sobre a prateleira para conseguirmos ver tudo. Eles existem de forma mais larga, mais profunda, mais estreita, mais alta. Quando nós vamos comprar, temos que saber aquilo que vamos à procura. Quando vamos a uma loja e simplesmente vamos ver, muitas vezes caímos na tentação de comprar por impulso, por achar que vai ficar bem no nosso espaço. Mas eu não recomendo nada disso, porque aprendi por conta própria. Nós devemos fazer um plano do nosso espaço e pensarmos bem antes qual é o investimento que vamos fazer, tirando medidas ao espaço. Sem tirar medidas, corremos o grande risco de chegar lá e depois o organizador não caber, ou termos que retirar coisas do espaço para fazer o organizador caber. E isso não é o objetivo, nem é organizar. Estes cestos gaveta são básicos e funcionam muito bem em qualquer despensa, mas tal como eu digo, deve ser pensado e planeado ao pormenor todo esse espaço e tirar medidas antes de comprar. Depois, os frascos herméticos tornam-se essenciais numa despensa porque permitem manter os alimentos preservados
longe do ar, da umidade, da gordura, e são recipientes que vão conter aqueles ingredientes que nós usamos com muita frequência. Temos que ver onde é que faz sentido colocar estes frascos herméticos e para que ingredientes é que faz sentido. Para mim, o que faz mais sentido é colocar farinha, arrozes, açúcar e massas. Claro que podem colocar todo o tipo de ingredientes, se fizer sentido para vocês, cereais também, café e itens parecidos. E, claro, se eles forem empilháveis e tiverem diferentes capacidades, tanto melhor. Estes que eu coloco aqui estão disponíveis na minha loja Amazon. Todos os produtos que eu vou falar neste vídeo são produtos que eu retirei da minha loja Amazon para vos mostrar. São produtos que eu escolhi, que eu selecionei, que eu recomendo, com base não só nas críticas das pessoas que compram estes produtos, mas também nas características dos produtos, naquelas características que eu sei que vão resultar para a maioria dos espaços. E a vantagem destes conjuntos de frascos herméticos é que eles têm variedade de tamanhos, são livres de BPAs, é plástico isento de produtos tóxicos e também já trazem etiquetas, canetas e, em alguns casos, também trazem doseadores. As gavetas telescópicas ou gavetas deslizantes são uma novidade. São relativamente recentes no mercado, pelo menos em Portugal, e elas estão disponíveis na maior loja do mundo, na Amazon. É difícil para nós encontrarmos todo o tipo de organizadores nas lojas físicas cá em Portugal, mesmo nas lojas mais especializadas de utilidades para a casa. E quando queremos estes organizadores mais específicos, mas que nos parecem dar tanto jeito, eu recomendo irem à Amazon e eu posso-vos aconselhar na compra de organizadores específicos como estes. A vantagem das gavetas telescópicas é que elas servem de gaveta sem terem que aparafusar. Caso não queiram, poderão ter essa opção, mas se não quiserem aparafusar à prateleira, podem colar com o adesivo super forte que elas trazem. Tem essa segunda opção. Elas permitem suportar um peso elevado, ou seja, muitas vezes acima de 20 kg, mas nós também não queremos sobrecarregar este tipo de organizadores. Eles têm como função servir de gaveta para uma prateleira onde não haja gavetas e ajudar a retirar tudo para fora e conseguirmos ver tudo o que temos e aceder facilmente, seja para armários superiores, seja para armários inferiores, seja para um armário de despensa. E existem em várias cores, aqui eu coloquei maioritariamente em branco, mas também existem em preto, e algumas são mais estreitas, outras mais largas e outras extensíveis, ou seja, esta aqui que está no canto inferior esquerdo tem 32 cm de largura no mínimo, mas ela pode abrir-se até aos 53 cm de largura e, portanto, tem que se fazer esse ajuste à medida da prateleira que se pretende e depois ela irá ficar fixa nessa largura depois de se colar o adesivo. E também existe este género ou esta opção que vemos aqui no canto inferior direito, que é mais estilo gaveta, que é mais estilo cesto gaveta e não tão bandeja como vemos nos outros exemplos. Tem uma pega e também é uma ótima opção para quem não tem gavetas e não quer os cestos, prefere ter uma espécie de bandeja e é uma ótima solução para espaços tornarem-se mais funcionais. As bandejas giratórias, que já se começam a ver por aí em algumas lojas físicas, têm imensas opções, desde bases simples até bases com 2 pisos. Por vezes vendem-se à unidade ou vendem-se também 2 unidades juntas. E aqui, mais uma vez, relembro a importância de tirarmos medidas ao espaço e pensar se faz sentido este organizador no nosso espaço. É muito útil na despensa, às vezes vê-se no frigorífico e é como eu vos digo, há organizadores que são multifunções.
Mas aqui na despensa, sem dúvida, como vimos nos exemplos que eu mostrei, a bandeja giratória pode ser de grande utilidade. Atenção para não sobrecarregar com peso, mas para o caso de molhos, temperos, especiarias, costuma ser muito útil. E enlatados também, por exemplo. Os frascos para especiarias são um investimento que muitas vezes não pensamos em fazer, mas que acaba por tornar-se prático com o tempo para quem gosta, para quem tem espaço e para quem gosta de ter tudo organizado. Existem várias opções de frascos redondos, frascos quadrados, suportes para estes frascos. Ao comprar os frascos já vêm as etiquetas autocolantes, também vêm marcadores e pequenos funis para ajudar a colocar o pó dentro do frasco e, portanto, tudo está facilitado hoje em dia. É preciso conhecer e saber como é que nós chegamos a estes organizadores. Os organizadores em escada também é outra opção para quem quer aproveitar o espaço tanto em profundidade como em altura e ter as coisas à vista e acessíveis. Estes organizadores em escada podem colocar em prateleira ou na bancada da cozinha. E aqui mostro-vos 3 opções. Uma opção com 3 níveis extensível em madeira e metal, uma opção em bambu com 3 níveis, também extensível, e uma opção fixa em plástico. A vantagem das opções extensíveis é que permitem, assim que for necessário, compactar o organizador ou abrir o organizador consoante aquilo que queremos lá colocar. Mas, como sempre, lembrem-se de tirar medidas ao vosso espaço antes e fazer um desenho do espaço para entenderem o objetivo desse organizador e ele tem que ser uma vantagem, tem que ser uma mais-valia no espaço, não é para ficar bonito. Isso é secundário. E claro, para identificarmos tudo como deve ser, há que ter uma rotuladora como deve ser. Esta eu recomendo porque é igual à minha, é da Brother. A Brother é uma marca reconhecida mundialmente pela qualidade dos seus produtos. Ela produz as máquinas de etiquetar, mas também as fitas que são necessárias para colocar na máquina. Ela funciona a pilhas e permite personalizar as etiquetas. Como referi, na minha loja Amazon tenho lá todos estes e muitos mais produtos organizadores que eu escolho e guardo em listas de ideias divididas por espaços da casa para aconselhar-vos nas melhores escolhas e compras de organizadores de todo o tipo. Vou deixar na descrição deste vídeo os links para cada um destes produtos que eu referi. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Hoje dei-vos ideias para organizar despensas pequenas. Acima de tudo, quero que se lembrem dos princípios da organização dos espaços. Para um espaço com uma despensa ficar prático e funcional, tudo deve estar visível, acessível, ordenado e reconhecível. Não se esqueçam dos erros que eu referi para não falharem na hora de organizar. Voltarei em breve com mais conteúdos, dicas, inspiração e motivação para organizarem os vossos espaços. Até ao próximo vídeo.